Paz do Senhor, amados do meu Pai, precioso Espírito Santo, se relaciona conosco agora, nos fazendo desfrutar a imensidão de detalhes a respeito da sua pessoa e de um relacionamento melhor contigo. Eu oro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse nome é poderoso, é bendito. Senhor Deus, me ajuda a me submeter a esse nome. Oh, bendito Jesus. Bendito Jesus, que virá nas nuvens em breve, virá na sua anã, na sua nuvem de glória, carregada de trovões, relâmpagos e barulhos estrondosos. Enche o tempo. Esse é o tempo da realidade do Teu Espírito em nossa vida, Senhor. Esse é o tempo de pararmos de sermos religiosos. Em o precioso nome de Jesus. Meus queridos, Atos capítulo 5, verso 12 diz: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Quando a Bíblia cita sinais e prodígios, a Bíblia está citando uma discrepância de realidade tão grande que é um mistério até mesmo para as pessoas que já estão no reino de Deus. Se é um mistério para as pessoas que estão no reino de Deus, para as que estão na religiosidade, é um mistério ainda mais profundo, e para aquelas que não conhecem a Deus, elas nunca vão entender isso. Quando a Bíblia diz sinais e prodígios, a Bíblia está falando de um nível baixo, relativamente baixo, e de um nível altíssimo de relacionamento com Deus. Sinal é um nível, prodígio é outra coisa. O nosso conhecimento a respeito dessas coisas é muito escasso, justamente porque tem muitos religiosos pensando que fazem parte do reino, porque ministram, porque oram e as pessoas são curadas, porque ouvem a voz do Espírito Santo, mas isso não quer dizer nada. Uma pessoa pode ser ungida e não ter Deus como realidade para ela. Esses níveis vão se manifestar nas Sagradas Escrituras de forma muito linda. Obrigado, Jesus. E o nosso pior erro é pensar que estamos em níveis altos. A melhor forma de manter alguém preso é fazendo ele achar que está livre. E o sistema religioso influenciado pelo próprio espírito do anticristo, que tem infiltrado até nas pessoas que ministram o avivamento, tem influenciado elas. Meu Deus, você não sabe o quão terrível é isso. As pessoas são usadas por demônios, ao mesmo tempo que o Espírito está revelando para elas, e elas falam: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus fala: olha, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o meu Espírito. Ao mesmo tempo, esse mesmo Pedro ainda não é regenerado, ele é usado por Satanás. E Jesus fala:
Aparta-te de mim, Satanás. Pessoas que ao mesmo tempo estão ministrando a unção, estão emprestando a boca para falar mal das outras pessoas. E acham que se relacionam com Deus, mas ainda não conheceram a Jesus. Entende isso? Pessoas que são raivosas, são iracundas, estão dispostas a fazerem tudo para serem vistas. A religião disfarçada de reino. Pessoas que falam até palavras lindas e bonitas e verdadeiras, mas não conhecem a realidade. Eu quero que você repita comigo, diga, é realidade. A realidade são coisas totalmente diferentes. Por exemplo, a voz de Deus. Muitas pessoas não conseguem ouvir a voz de Deus ou discernir a voz de Deus, porque a voz de Deus pode cair em 4 níveis diferentes da nossa mente. Entenda, a nossa mente é o estado intermediário do mundo físico para o mundo espiritual. A mente dá acesso ao mundo paralelo. Se você não compreender como a voz de Deus vai se relacionar com a sua mente, você não vai conseguir romper e passar por detrás do véu e viver o sobre-humano. A nossa mente, ela trabalha em inconsciência, subconsciência e consciência. Quando a voz de Deus ultrapassa esses 3 níveis, ela chega na realidade. Meu Deus, é aí que eu quero morar. Então muitas pessoas se relacionam com Deus, mas ainda está num relacionamento inconsciente ou subconsciente, que é um nível ainda acima da inconsciência. Porém, ela não tem informações precisas sobre o que ela está fazendo, mas aquilo influencia ela e movimenta e manipula ela. Porém, ela não tem consciência do que ela está fazendo. Na consciência, quando a pessoa já sabe que é a voz de Deus, já sabe o que é o relacionamento com Deus, ela já não fala bom dia, Espírito Santo, porque ela leu no livro, não. Ela dá um bom dia, Espírito Santo, e o Espírito Santo, ela sente que ele está a 1 quilômetro de distância. Não tem realidade. Por quê? Em níveis de inconsciência e subconsciência ainda. Essas pessoas tentam passar por pessoas íntimas, usando frases, usando comandos e chaves de pessoas que descobriram o relacionamento com Deus. E se querem passar por pessoas que se relacionam com Deus também. Na consciência, a pessoa já tem uma noção do que é a pessoa do Espírito Santo e do que é conviver com ela 24 horas por dia. E a maioria das pessoas não conhecem a pessoa do Espírito Santo. Eu estou falando pessoas que carregam a unção e ministram o avivamento, não conversam com o Espírito Santo. Mal dão um bom dia para ele. Amados, Smith Wigglesworth, um homem que já ressuscitou mais de 23 mortos, estava conversando e no meio da conversa ele parou, todo mundo falou, gente, eu vou interromper vocês. Ele disse, Espírito Santo, me perdoa por não convidar o Senhor para participar dessa conversa. Um choque. E as pessoas pensaram, uau, que relacionamento é esse que esse homem vive com o Espírito Santo? Realidade. Você lembra do Espírito Santo somente umas 2 horas antes de ir ministrar ou no dia que vai ministrar, porque você quer passar por alguém que tem um relacionamento com ele. Entende isso? Mas você não tem um relacionamento com ele. Por exemplo, somente quando o ambiente de glória, de atmosfera da presença chega, que você toma consciência do Espírito Santo. Mas fora isso, quando você está com a sua esposa, você está no seu trabalho, você não sabe aonde que ele está. Se ele está do seu lado esquerdo, ou se ele está do seu lado direito, o que ele está querendo falar, o que ele está querendo fazer. Você não mantém comunhão com ele 24 horas por dia. Sabe por quê? O seu nível de relacionamento é pequeno ainda. Entende?
Olha o que o texto está falando. Sinais e prodígios. Meu Deus do céu. Isso são coisas... Mano, criação, piamonto, corpo, pepeno, beplá, papão, perraço. Vamos mergulhar no Espírito Santo hoje. Meu Deus. Obrigado, Jesus. Sim, antes de falar sobre sinais e prodígios, o Espírito Santo está mandando eu caminhar por outra parte aqui. Sim, Senhor. Marababa, xerebebe, corpipipipi. A Bíblia diz em Efésios 4, versículo 34, que na igreja primitiva não havia necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, a riqueza dessa terra, a riqueza humana, era colocada nos pés dos apóstolos. Meu Deus. O texto diz mais. Versículos acima diz que os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Então, eles davam com grande poder. Uma coisa é dar testemunho, outra coisa é dar testemunho com poder. Outra coisa é dar testemunho com grande poder. Uma coisa é ouro, outra coisa é ouro fino, outra coisa é o que a Bíblia trata de ouro finíssimo. Isso quer dizer que há níveis. Eles davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus. Ou seja, a prova evidente que Jesus não está morto, que Ele está vivo. O poder de Deus vem sobre nós para mostrarmos às pessoas, darmos testemunhos que Jesus está vivo. O poder de Deus vem para dar testemunho que Jesus está vivo. As manifestações para dar testemunho que Jesus está vivo. O poder não é para promover ninguém, é para promover a ressurreição dele. É uma evidência. Obrigado, Jesus. Essa palavra poder aqui é de um verbo, de um termo, me desculpe, grego, que é dínamos. Todo mundo hoje em dia já sabe disso. Dínamos quer dizer poder. Obrigado, Jesus. Dínamos foi a palavra usada, a palavra que foi derivada da palavra dinamite. Maneclore piachere papanagasui. Menere chamanagasui. Então eles davam testemunho com poder, com dínamos. Por isso que no capítulo 1, versículo 8 diz: mas recebereis o poder e ser-me-eis testemunhas. Então é impossível ser testemunha que Jesus ressuscitou sem a manifestação do poder dele. Entenda, o poder não é a unção. Benihim disse, agora em 2017, aqui na nossa terra, aqui no Brasil, ele disse: quando o homem se junta, se unifica com Deus, essa unidade se chama unção. Ele disse isso. E essa unidade gera o poder. Entende? Então é impossível gerar poder se você não for um com Deus primeiro. Qual que é o processo de se unificar com Deus? É sobre isso que nós vamos tratar aqui hoje. Porque nós nos tornamos parecidos com Ele à medida dos níveis de relacionamento que nós vivemos aqui na Terra. E é proposto para o homem
relacionar com Deus em 4 níveis de relacionamento. Por que 4 níveis? Precioso Espírito, não me deixe sair de pouquinho em pouquinho não, me traz para ti, eu peço. Porque tudo que movimenta na terra tem 4 ciclos. Tem 4 etapas. Por exemplo, o ano tem 4 estações. A noite tem 4 vigílias. O bom semeador saiu para semear e semeou 4 sementes, e somente a 4ª deu fruto, porque caiu na terra da realidade. As outras terras eram consciência, subconsciência e inconsciência, por isso não produziram frutos. Obrigado, Jesus. Isso quer dizer que a voz de Deus, que é a semente, a palavra de Deus, pode cair em 4 terras diferentes. E nós podemos discernir a voz de Deus de 4 formas diferentes, de acordo com o nível de relacionamento que nós vivemos com Deus. No céu há 4 querubins, com 4 rostos. Obrigado, Jesus. A arca da aliança tinha 4 argolas para a entrada de 2 varas. Obrigado, Jesus. O Pai chama Shemuel no Beit HaMikdash 4 vezes. E somente na 4ª vez Shemuel levanta e diz: Rimeni Adonai Esmequissano, fala que o teu servo ouve. Moisés fez 4 sinais. No primeiro sinal os bruxos fizeram, no segundo eles fizeram, no terceiro eles fizeram, porém no 4º sinal, no último nível de relacionamento com Deus, os bruxos falaram: esse sinal nós não podemos fazer, porque esse sinal é o dedo de Deus. Isso quer dizer que no 4º nível de relacionamento, o diabo perdeu. Isso está totalmente relacionado com sinais e prodígios. Porque sinal se manifesta no primeiro nível de relacionamento com Deus. E prodígio se manifesta no último nível, no 4º nível de relacionamento com Deus. Precioso amigo, 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 amigo. Marca o flash, manda o cor, cor, papapá. Isso quer dizer que o céu se abre de 4 dimensões diferentes. A porta do céu se abre em 4 ângulos diferentes. Meu Deus. Olha só as letras hebraicas: Aleph, Bet, Gimel e Dalet. Dalet é a letra que se escreve Dalton, que é porta em hebraico. A 4ª letra se escreve a palavra porta. E Dalet, no ideograma da linguística consonantal hebraica, quer dizer porta. Então quer dizer que a porta está relacionado ao número 4. Isso quer dizer que há 4 dimensões de abertura para nós. Jesus do céu. Essa porta se abre na madrugada. Essa porta se abre. Entenda, para Deus descer dos céus, essa porta tem que se abrir. Para Deus descer. Então essa porta se abria ao romper na viração do dia, 6 horas da tarde. A porta se abria e o Eterno descia no jardim. E tinha comunhão com o seu filho e amigo íntimo Adão. Porque em 6 horas começava a noite e toda noite tem 4 vigílias. A primeira vigília de 6 às 9, a segunda vigília de 9 às meia-noite, a terceira vigília de meia-noite às 3 e a 4ª vigília de 3 às 6. Às 6 quando a alva descia.
Então, na quarta vigília, a porta estava escancarada. E às 6 da manhã ela fechava. Meu Deus do céu. Então Jesus sempre levantava na quarta vigília da noite para orar. E em uma dessas, ele orou. Meu Deus. E o céu estava tão aberto. Entenda, em cada lugar onde nós vamos ministrar, nós percebemos a proporção que o céu está aberto pelo Espírito Santo. Então, antecipadamente, nós temos uma noção da dimensão da unção que vai manifestar naquele culto. E tem lugares que você chega e você fala, o céu está simplesmente fechado. E outros lugares você chega e sente que naquela terra, aquela pessoa, o propósito, tudo influenciou ali para o céu estar aberto. Então você já sabe que a unção ali vai ser muito grande. Antes de eu ministrar em qualquer lugar, eu sei o nível da unção, pelo menos uma noção do que Deus vai fazer, de acordo com a abertura espiritual. Porém, existem chaves para alargar as portas. Por isso que Jesus fala, a gente nunca entende, batei, batei e abre-se-vos-á. Porque em determinados lugares a porta está fechada. Então tem uma chave, tem um código que abre a porta, que dá acesso para a unção descer, para um acesso mais direto, mais íntimo com Deus fluir. Então às vezes você está ministrando em lugares que o céu está fechado. Você não entende porque as coisas não fluem ainda. Porque você ainda não entendeu as chaves para fazer o céu se abrir. É sobre isso que nós vamos falar aqui. Obrigado, Jesus. Então existem 4 níveis de relacionamento com Deus. O primeiro nível é sinais. O que são os sinais? Sinais é para todo aquele que crê. Esse aqui ainda está no primeiro nível de relacionamento. Olha só, o sumo sacerdote tinha uma roupa, sim senhor, sim. Recapitulando, Ezequiel estava tendo uma visão. E na visão Deus vai mostrar para ele os 4 níveis de relacionamento. O primeiro nível é a água no pé. O segundo nível, a água no joelho. O terceiro no lombo. O quarto, ele tinha que mergulhar. São os níveis de relacionamento com Deus. Olha que interessante. O primeiro nível é no pé, no tornozelo. Porque no tornozelo o homem consegue manipular as águas e chutar as águas. Nesse nível as pessoas conseguem manipular um falso relacionamento com Deus. Exatamente aonde as riquezas, as ofertas eram colocadas? Nos pés dos apóstolos. Por que era colocada nos pés? Porque riqueza nessa terra é um nível baixo de relacionamento com Deus. Então quem se relaciona com Deus para obter coisas nessa terra ainda está em um nível muito baixo. Por isso que aquela mulher pega o bálsamo precioso, colhido com flores do Himalaia. Obrigado, Jesus. E derrama o Paco Rabanne aos pés de Jesus. Nos pés. Porque toda a riqueza desse mundo, o bem mais valioso desse mundo, todo o ouro, toda a prata, todo bem, ainda é o primeiro nível de relacionamento com Deus. Marco Flesh, Manecorda, papapá. Então alguém que se relaciona com Deus visando as coisas dessa vida é alguém medíocre. Nos pés
exatamente na medida da visão de Ezequiel, o sacerdote tinha na orla da sua roupa romãs e sinos. Romã fala de fruto e sinos fala de sinais. Por isso eu disse, o primeiro nível de relacionamento com Deus é frutos e sinais. Se no seu ministério, na sua vida, não tem sinais e nem frutos, nem no primeiro nível de relacionamento com Deus você está ainda. Consegue compreender isso? Que curar enfermos, ressuscitar mortos, limpar leprosos ainda é o primeiro nível de relacionamento com Deus? Aonde a igreja brasileira está então? Aonde as pessoas que se dizem ungidas estão então? Isso tem alguma coisa errada. Nós não deveríamos nos orgulhar pelo movimento que está acontecendo. É algo lindo, mas já era para estar acontecendo coisas maiores. Níveis maiores de unção, de unificação. Entenda, a cada nível de relacionamento com Deus, mais parecido com Ele você vai ficando. Oh, Jesus. O que o Espírito Santo está buscando são pessoas parecidas com Ele. São pessoas parecidas, porque por isso que Ele mesmo disse: sede santos, porque eu sou santo. Ele não está te impondo algo, não. Ele está falando assim: seja parecido comigo, para que possamos nos relacionar de forma igual e idêntica. Entende? Então Deus tem atributos que você precisa copiar eles, para conseguir entender a mente de Deus e se relacionar com Ele. Meu Deus. Amigo. Sinta a santa presença de Deus. Ele quer que eu falo mais um pouco aqui sobre relacionamento. Obrigado, Jesus. Então estamos no primeiro nível de relacionamento ainda. Segura as pontas aí que nós vamos abrir um parêntese aqui. Ele está pedindo. Ai, quando Ele me pede eu fico feliz. Aí eu sei que as coisas vão fluir. Sher que menor para falar. Nós vamos abrir aqui em Sefer Vaikra, livro de Levítico. Livro de Levítico, queridos, é um conjunto de leis que tem códigos preciosos embutidos. Então, antes de passar para os níveis posteriores de relacionamento, nós vamos nós devemos citar aqui, mas Ele quer que a gente fale sobre isso daqui antes. Obrigado, Jesus. Então, entenda algo. Existem regras para se relacionar com alguém, com qualquer pessoa. E é sobre isso que Ele quer que eu fale aqui. Levítico capítulo 22. Obrigado. A partir do verso 29 diz assim: e quando oferecerdes sacrifícios de louvores ao Senhor, o oferecereis da vossa vontade, ou seja, de acordo com o que você quiser. No mesmo dia se comerá dele, não deixareis ficar até pela manhã. Eu sou o Eterno. Em sua tradução deve estar: eu sou o Senhor. Entenda, do verso 30 ao 33, ele vai repetir eu sou o Senhor por 4 vezes. Porque aqui está tratando de 4 níveis de relacionamento com Deus. E 4 regras básicas
para se relacionar com a pessoa do Espírito Santo. E nós vamos entender isso. 31. Por isso guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Eu sou o Eterno. Ani Yehiet Hashem. Eu sou o Eterno. E não profanareis o meu santo nome, para que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Eterno que vos santifico. Ele disse isso pela terceira vez. Terceiro nível de relacionamento. Verso 33. Que vos tirei da terra do Egito para ser o vosso Deus. Eu sou o Eterno. Aqui tem códigos preciosos embutidos por detrás das entrelinhas que o Espírito Santo vai permitir falarmos aqui. Antes de tudo, para compreendermos esse texto, nós temos que entender o livro de Levítico. E sobre um outro parênteses que vamos entrar dentro desse parêntese, para que voltemos aos níveis de relacionamento, para falarmos do segundo nível da roupa do Gadol Cohen, sumo sacerdote. As pessoas não estão acostumadas a conviver com pessoas ungidas. Elas acham que por manifestarem as mesmas reações, elas ministrarem e as pessoas também caírem, elas acham que estão no nível de relacionamento igual e que são ungidas permanentemente. Então elas acham que podem desrespeitar, viu? Elas são tão maltratadas, são tão pouco curadas de si mesmas, que elas acham que pode tocar nas pessoas ungidas só porque elas manifestam as mesmas obras. Entende isso? Foi o que aconteceu com Miriam e Arão e Moshe Avinu. Isso acontece demais. Pessoas ungidas perseguindo pessoas ungidas. Religião disfarçada de reino. Você viu uma pessoa ungida fazendo algo que te confrontou? Feche a sua boca. Feche a sua boca. Porque na sua boa intenção, preste bastante atenção, na sua boa intenção de proteger o evangelho de seu santarrão, você está sendo usado pelo diabo. Porque você está fazendo mau juízo. Entende? Meu Deus. Meu Jesus. Então nós vamos entender algo agora. Eu disse sobre a porta que se abre. Essa porta se abre 7 vezes por dia, em 7 horários específicos. Então homens do passado tiveram noção disso e usufruíram disso. O homem mais sábio da Bíblia não é Salomão, é Daniel. Daniel, em quesito sabedoria, ganha de 5-2 de Salomão. Por isso, quando Deus vai comparar a sabedoria do mundo espiritual do diabo, ele compara o diabo com Daniel. Ele diz: mais inteligente és do que Daniel. Então Daniel sabia que tinha portais que se abriam. Então ele orava 3 vezes por dia em horários específicos, em horários que a porta se abria, para Deus receber a oração. O livre acesso era mais rápido. Era pau, era pancada, era rápido. Entende? Isso são chaves preciosas. Só que não é sobre isso que nós vamos falar em específico. Sefer Vaikra, capítulo 1, Levítico, capítulo 1, vai dizer assim: Vaikra et Hashem Moshe Avinu dalton et Mishkan ve vayomer. E chamou o Senhor a Moisés à porta da tenda e lhe disse. Então Deus chamou ele da porta.
E dentro desse parênteses eu quero falar sobre essa porta. Porque quando Deus chama Miriam e Arão para colocar os pingos nos is e lançar a lepra sobre Miriam, Ele chama da mesma porta. A porta da Mishkan, a porta do tabernáculo, a porta da habitação. Então a Shekhinah, que é a presença divina, saiu da Aron HaKodesh, da Aron HaBerit, saiu da arca da aliança e pairou em cima da porta, em cima do primeiro véu. Em cima do véu, a voz de Deus conversou com eles e colocou eles no devido lugar. Então quer dizer que a voz de Deus está relacionada com uma porta. Se você não entende a porta, você não entende a voz de Deus. Eu disse que a porta se abre 7 vezes por dia. Então, no mínimo, Deus vai falar com você 7 coisas todos os dias. Isso eu falo para quem está em níveis baixos de relacionamento ainda. Tem 7 revelações para todos os homens todos os dias. Porém não são todos que ouvem. Por quê? Porque a semente cai na terra seca, cai no inconsciente ou no subconsciente. A pessoa não vive um relacionamento profundo, então não compreende a voz da revelação. Então ela não abrange um nível de relacionamento profundo com o seu Deus. Obrigado, Jesus. Então entenda, a voz saiu da porta. Porque quando a porta se abre, a voz de Deus se torna nítida. Entende? Mas o que fazer para a porta se abrir? Porque a voz de Deus só se manifesta com a porta aberta. Essa porta eu estou falando das dimensões celestiais. Quanto maior, presta bastante atenção, quanto maior o buraco no céu, para você entender melhor, para a unção fluir em um culto, mais nítida vai ser a voz de Deus para aquele culto. Quanto maior a porta, maior vai ser a clareza da voz de Deus. Existem portas diárias, existe uma porta semanal, ok? Estou te dando segredos, Essa porta semanal se abre todos os sábados. Meu Deus. Esses dias são dias de batalha espiritual tremenda, mas são dias que alguns chamam de dias críticos, ciclos de 7, mas são dias que a unção vem muito pesada sobre nós. Então eu costumo guardar os sábados. Entenda, eu não faço isso sempre, mas sempre que eu posso eu fico trancado dentro do meu quarto nos sábados, em relacionamento, em comunhão com o precioso Espírito Santo. Quando eu não posso fazer isso no sábado, eu arrumo algum outro dia da semana. Entenda, eu não sou adventista, eu não sou nada disso. Eu só estou falando sobre uma chave que o Espírito Santo me revelou. Existem portas que se abrem em períodos específicos. É para falar, Espírito Santo? Ok, eu vou falar. De 50 a 50 dias abre-se uma porta dimensional enorme para um grande avivamento vir sobre nós. Meu Deus, meu Jesus. Eu disse que de 50 em 50 dias uma porta dimensional enorme se abre. E eu posso te falar, uma porta se abriu. Melhor, a contagem de 50 dias começou agora, dia 14 de abril.
que foi o dia da Páscoa e o Yom Pessah. 50 dias depois da Páscoa, uma porta dimensional abre muito larga. Por isso que foi 50 dias depois da Páscoa que aconteceu o dia de Pentecostes. E o Espírito Santo desceu de forma grandiosa sobre aquelas pessoas. Obrigado, Jesus. Quem é profeta está sempre ligado aos números. Deus trabalha com números. Entenda algo muito grande. Existem portas que se abrem em dias e em épocas específicas. Por isso que a Bíblia fala sobre as festas. A Bíblia fala sobre as luas. São dias onde o portal dimensional está extremamente aberto para Deus visitar o povo dele de forma extraordinária. Preste bastante atenção, é em uma dessas aberturas espirituais que o Filho do Homem vai vir para arrebatar a sua igreja. Espírito Santo, são tantas informações, me ajuda. Por isso que os satanistas, os bruxos, oferecem sacrifícios em festas específicas. Black Shabbat, o dia do Leviatã, são em datas específicas, em horários específicos, que o mundo espiritual das trevas se abre para eles. E os sacrifícios de crianças que eles fazem são recebidos. Se a igreja não atentar para isso, os bruxos estão atentando e estão mostrando e demonstrando o sobrenatural mais do que muitos crentes. Entende isso? Então chamou o Senhor a Moisés da porta. Manoflosse decaia. Obrigado, Jesus. Fechando esse parêntese para voltarmos para o primeiro parênteses. Obrigado, Jesus. Então, nós lemos do verso 29 ao verso 33 de Levítico, capítulo 22. Nós vamos falar sobre alguns princípios básicos de relacionamento e já vamos falar sobre a chave para abrir essa porta e para escancarar os céus. Amado. Obrigado, Jesus. Vamos lá. Aqui está embutido 4 níveis de relacionamento e 4 princípios básicos para se relacionar com qualquer pessoa, com qualquer ser, com qualquer pessoa. Esses princípios são válidos. Muito mais para se relacionar com a pessoa do Espírito Santo. Porém, ele está de forma invertida. Nós lemos que ele é o Senhor no verso 30, quando ele fala sobre o sacrifício. Nós lemos que ele é o Senhor, ele diz, eu sou o Eterno no final do verso 31, quando ele fala sobre as mitzvot, sobre os mandamentos. Nós lemos ele falando, eu sou o Eterno que vos santifico, quando ele fala sobre o santo nome dele, no verso 32. E no verso 33, ele diz, eu sou o Eterno, pela 4ª vez, quando ele fala da transição da terra do Egito para a terra de Canaã. Porém, está de forma invertida esse código. O primeiro nível está no verso 33, o segundo nível no 32, o terceiro no 31 e o 4º nível no 4º. Entende? Nós lemos de forma decrescente. Obrigado, Jesus. Então, o primeiro nível no verso 33, e um dos primeiros princípios para se relacionar com Deus é esse: que vos tirei da terra do Egito para ser o vosso Deus. Ani, eu sou, e Revaê, o Senhor, Hashem. Então,
Esse termo tirei da terra do Egito está falando de transição. Então o primeiro passo para se relacionar com Deus é se transitando. Ou seja, você sai de um lugar e vai para outro. Ninguém se relaciona com Deus no mesmo lugar. Abraão, para se relacionar com Deus, o Senhor disse a primeira coisa com ele: sai daí, rapaz. Isso está falando de lugares, de espaço e de ambientes. Você tem que preparar um ambiente para se relacionar com Deus. Isso fala de transição de mentalidade também. Isso fala de transição de conceitos. Isso fala de um caminhão de mudança. Pega tudo e sai daí, vem e vai para outro lugar. Porque somos tendenciosos a querer ficar no mesmo lugar. Então você vai ver em Ezequiel, a primeira coisa que o anjo fala com ele é: Ezequiel, anda, caminha. E à medida que ele caminha, o nível da água vai subindo. Ou seja, transição. Não dá para ficar no mesmo lugar. Não dá para manter os mesmos conceitos. Temos que ser flexíveis para aprender o novo de Deus. Obrigado que vos tirei da terra do Egito. Ele tira a gente de um lugar para colocar em outro. Isso fala do primeiro nível de relacionamento com Deus, que é o quê? Nascer de novo. Porque nascer de novo fala exatamente de transição. Porque ele fala que nascido de novo é como o vento, que não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, o primeiro nível de relacionamento com Deus é transição. O vento não sabe de onde vem nem para onde vai. Transição. Você começa a ser guiado por Deus. Ele diz: eu vos tirei da terra do Egito. Obrigado, Jesus. Se você não está disposto a deixar Deus te tirar de certos lugares para te levar para outros, você não pode se relacionar com Ele ainda. Obrigado, Jesus. Se você estiver na sua sala, no seu quarto, e o Espírito Santo falar: sai daí e vai para outro lugar, e você não for, você não pode se relacionar com Ele ainda. Se Ele fala com você: para de ser raivoso com a sua esposa, para de assistir essas porcarias na televisão, essas pataquadas, para de perder tempo, transita, vai para o esconderijo do Altíssimo. Se você não estiver disposto, você não pode nem se relacionar. Esse aqui é o princípio mais básico para se relacionar com Ele. Continuando ainda no primeiro nível, e uma das primeiras chaves para se relacionar com Deus: que vos tirei da terra do Egito para ser o vosso Deus. Quando ele diz para ser o vosso Deus, ele está falando de compromisso. Vosso, eu sou seus, eu tenho compromisso com vocês. Vosso fala de posse. Vocês me possuem, eu sou o Deus de vocês. Ou seja, sempre que a gente transita de um lugar para outro de acordo com o que Deus quer, nós passamos a ter um compromisso maior com Deus. E o próprio Eterno passa a ter um compromisso maior conosco. Obrigado, Jesus. É impossível se relacionar com Deus sem compromisso. Não dá para se relacionar com Deus sem compromisso. Por que você não consegue avançar no reino de Deus? Porque você é uma criança ainda, na sua mentalidade. Você não sabe o que é compromisso ainda. Tem pessoas que estão me ouvindo e não sabem nem o que é ter um compromisso de pagar uma conta de luz. Sua mãe te dá tudo na mão e você está achando que pode entrar para um relacionamento com Deus assim. Primeiro Ele vai te dar consciência do que é ter compromisso com as coisas dele. Amigo, tu és bem-vindo. Eu tenho que ficar me reconectando com Ele sempre. Obrigado, Jesus.
tenho que me sintonizar para traduzir com fidelidade aquilo que Ele está querendo que eu expresse. Então a primeira coisa de tudo é ter compromisso. Você transita de onde você esteve para você ter um compromisso maior com Deus. Responsabilidade, você fala de constância. Você quer ser o garanhão da sua escola e quer unção, e você tem que decidir o que você quer antes. Entenda? Você tem os seus sonhos de ficar rico, de sei lá quantas coisas. Aprenda compromisso, aliança. Eu já disse isso nos primeiros áudios. Descobrindo a unção, eu falo que a unção é uma aliança com Deus. Esse é o primeiro nível ainda, vamos avançar. Segundo nível, verso 32. Não profanareis o meu santo nome, para que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Eterno que vos santifico. Aqui ele está falando de respeito. Literalmente respeito. Entenda, essas regras que estou falando servem para se relacionar com Deus e também para se relacionar com outros homens, viu? Até para se relacionar com outros homens, você tem que se transitar de onde você está. Você tem que estar disposto a se mover. Você tem que estar compromissado com o que você fala, com o que você faz, com aquela pessoa, se você quer ter um relacionamento profundo com ela, uma aliança, um compromisso. E a segunda etapa, respeito. Porque tem pessoas que amam ao Senhor, mas não respeitam Ele. Tem pessoas que amam as outras pessoas, mas não respeitam. Então, acima do amor está o respeito. Não adianta você falar que ama alguém, mas maltrata, não respeita. Então, acima do amor, o respeito. Obrigado, Jesus. Então, tem pessoas que se dizem ungidas, dizem de Deus, mas fazem piadas com o nome de Jesus. Então, meu Deus, precioso Espírito, és bem-vindo. Se você não respeitar a unção, Deus não pode confiar ela a você. E às vezes, para você respeitar a unção e o seu relacionamento com Deus, você vai ter que desrespeitar outras pessoas. Respeite o seu relacionamento com Deus. Porque se você não respeitar o que você vive com Deus, se você não der valor, as outras pessoas também não vão dar. Vamos correr porque o assunto é muito amplo. 31. Por isso guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Eu sou o Eterno. Pela terceira vez. Então, no verso 31 está falando de disciplina. Mitzvot, mandamentos. Você lembra que a capa de Elias, o talit gadol, era cercado por 613 franjas, porque 613 mandamentos Deus deu para o povo dele. Ou seja, mandamento é mitzvot. Isso está conectado à capa. A capa fala de capacidade, de unção. Então, sem mandamentos, sem limites, sem disciplina, sem unção. Você não sabe a hora que você ora. Você não tem horário para fazer nada. Você não tem tempo, não tem prioridade. Isso é necessário para se relacionar com Deus. Homens que dividiam o seu dia em 3 etapas de 8. 8 horas para com Deus, 8 horas para dormir e 8 horas para as demais coisas. Disciplina. Homens que tinham um horário certo para orar todos os dias. Disciplina. Se você não tem disciplina, você não pode se relacionar com Deus. O que eu acho engraçado é que essa geração mimada, que acha que tudo é fácil,
não querem se relacionar com Deus, não querem se transitar de onde estão, não querem ter uma aliança de compromisso com o Senhor, não querem ter respeito com as coisas de Deus, não querem respeitar a pessoa e a vontade do Espírito Santo, não querem ter disciplina e querem que simplesmente alguém ponha as mãos sobre ela e ela receba algo. Você não conhece o Senhor. Reveja os seus conceitos. Sem essas coisas, posso falar, sem relacionamento, sem unção. Essas coisas compõem um relacionamento. Não se esqueça, estamos falando de sinais e prodígios. Daqui a pouco nós vamos chegar na etapa dos prodígios. Obrigado, Jesus. Disciplina. A palavra disciplina gerou a palavra discípulo. E Jesus falou que não negar a si mesmo, não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Ou seja, não pode entrar na minha disciplina. Então é impossível ser discípulo sem disciplina. Você não tem disciplina com o que você come, com o que você bebe, que horas que você dorme. Disciplina. Nós estamos em um exército. É claro que nós somos flexíveis à voz do Espírito Santo. Nós temos que nos disciplinar e disciplinar o nosso próprio corpo, a servidão de Jesus o Cristo. Obrigado, Jesus. Então, do 29 ao 30 vai falar sobre a última etapa e sobre a última chave para se relacionar com Deus. E quando oferecer de sacrifícios. Então, do 29 ao 30 está falando da quarta etapa, que é sacrifício. É impossível se relacionar com alguém sem sacrifício, sem morte, sem derramamento de sangue, sem dor. Então esse é o último nível de relacionamento com Deus. Quando você se torna um sacrifício. Obrigado, Jesus. Então tem pessoas que vão tentar oferecer sacrifícios antes da hora. Não adianta tentar oferecer um sacrifício antes de se transitar, antes de se mover, antes de fazer uma aliança. Não adianta tentar fazer sacrifício antes de respeitar. E antes de ser disciplinado, antes de ser moldado e coberto pelos mandamentos. Então, se você pular as etapas, você vai estar fazendo um sacrifício de tolo. Obrigado, Jesus. Entenda, esse sacrifício aqui que eu disse, dor, derramamento de sangue, não é dor de orar. As pessoas acham que quanto mais elas oram sem prazer, a falta de prazer de orar gera uma dor. E quanto mais tempo demasiado elas passam sentindo aquela dor da falta de prazer em orar, mais ungidas elas vão ser. E não é verdade. Esses sacrifícios aqui está relacionado em convivência com as próprias pessoas. De você se submeter. Esse aqui é o último nível de relacionamento com Deus. Quando o homem físico não oferece sacrifício, ele se torna um sacrifício vivo, queimando no fogo constantemente, 24 horas por dia. Obrigado, Jesus. Obrigado. Para entendermos melhor sobre essa quarta etapa, é impossível se relacionar com alguém sem se sacrificar. Para entendermos isso, qualquer pessoa que você for se relacionar, você vai ter que aprender. Se você quer manter um relacionamento duradouro e profundo, algo seu você vai ter que sacrificar para manter um relacionamento com aquela pessoa.
inclusive com a pessoa do Espírito Santo. E quanto maior os sacrifícios, maior é a profundidade, a intensidade do relacionamento. Para entendermos sobre essa quarta etapa que eu disse, sacrifícios, lá de Sefer Vaikra, Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos descortinar a exegese desse texto e a etimologia das palavras aqui. Obrigado, Jesus, para que possamos entender melhor esse assunto de sacrifício. Ele diz: apresente os vossos corpos. Aqui ele está falando algo tremendo, Deus, porque o nosso corpo não é nós. O nosso corpo é a nossa morada, é o nosso templo, que não é nosso, mas é templo do Espírito Santo. Nós não somos um corpo, não somos um cérebro, um olho, uma mão, um coração, um pulmão. Não, nós moramos dentro de um corpo. Ele está falando: apresente a vossa morada como sacrifício, em sacrifício vivo. Essa palavra sacrifício, em grego é tísia. Tísia quer dizer assoprar, sacrificar. Entende? Porque o assoprar de Deus só vem com o sacrifício. Então, quando ele assoprou sobre as narinas de Adão pela primeira vez, ele já estava se sacrificando por nós. Por que ele já estava se sacrificando por nós? O próprio ato de assoprar é tirar o ar, a vida, o fôlego de dentro do nosso pulmão e soltar para alguém. Quando Deus sopra sobre Adão, Deus está falando: do ar que eu respiro, eu estou dando para você. Quando Jesus assopra sobre os 11 em João 20, Jesus está falando: o que me mantém vivo, eu estou tirando da vida, da respiração que está dentro de mim, estou dando para vocês. Ou seja, eu estou me sacrificando para vocês. O sopro faz um vento. Vento em hebraico é ruach. Ruach quer dizer espírito. Então ruach está totalmente vinculado com o sacrifício. Então é possível manter um relacionamento com o espírito. É impossível o espírito soprar sobre o vale de ossos secos sem sacrifício. Então todo sacrifício produz vento. Obrigado, Jesus. Vivo, santo e agradável. Essa palavra vivo é derivada da palavra vida, mas não exatamente da palavra vida. Mas bem-vindo, Espírito Santo. Mas da palavra duração de vida, desde quando a pessoa nasce até quando a pessoa morre. Quando a Bíblia fala um sacrifício vivo, está falando um sacrifício que permanece a vida toda. Porque não adianta você oferecer sacrifícios para Deus que vão terminar amanhã. Ele quer um sacrifício durável. Meu Deus. Uma aliança permanente. Algo constante. Que quando você estiver velho, aquilo ainda vai estar ardendo e queimando. Não uma emoção momentânea. Mas ele pior chemecas. Santo. Essa palavra em grego é adios, quer dizer puro, ou seja, sem mistura, separado, santo. Então a primeira coisa, outra coisa que o Pai vai requerer de nós: separação. Nos separar, não nos misturar. Períodos
isolados. Obrigado, Espírito Santo. Ok, Ele quer que eu termine aqui esse assunto. Vamos voltar lá para Atos. Vamos fechar esse parêntese e voltar. Então, o primeiro nível de relacionamento com Deus é sinais. Obrigado, Jesus. Sinais e frutos. Porém, nós queremos atingir o quarto nível, que é prodígios. Porém, para avançar, nós temos o segundo nível, a segunda etapa da roupa do sumo sacerdote, que é um cinto de linho que sobra e dá no joelho, da cintura até no joelho. Linho fala de justiça, tzedakah, justiça. É impossível avançarmos em níveis sem praticar a justiça. Isso quer dizer que a justiça está em um nível maior do que os sinais, exatamente na proporção que a água sobe. Quando o anjo chama Ezequiel pela segunda vez, está falando de justiça. Isso quer dizer que é possível operar sinais e não ser justo. Porque agora o reino espiritual vai tratar da tzedakah, da justiça? Porque exatamente está falando agora sobre a porta. A chave que eu tinha dito, que abre a porta quando ela está fechada, é a operação da justiça. Quando você anda em justiça e pratica a justiça, você eleva de nível e tem a oportunidade e a liberação de liberar decretos de justiça. A porta não se abre sem a justiça para níveis maiores. Jesus estava querendo entrar em níveis maiores. Então, aonde ele vai? Até o seu primo, Yohanan Hamikever, João o Batista, e fala: João, importa que eu cumpra toda justiça. Então, depois que Jesus foi batizado, depois que Jesus cumpriu toda a justiça, em Mateus 4 diz, no verso 16, Mateus 3, verso 16, diz que o céu se abriu. Oh, Pia Flácia. Vamos ler esse texto aqui. Porque o céu não se abre sem praticar a justiça antes. Mateus 3,15. Jesus, porém, respondendo, deixa-lhe, importa agora que cumpra assim, nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, entenda, a justiça tem níveis, por isso Jesus disse toda justiça, ou seja, a plenitude da justiça. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, eis que lhe abriram os céus. Verso 16. Os céus se abrem logo em seguida que a justiça é operada. Às vezes você merpe a flôncia. Eu sinto a santa presença do Espírito. Às vezes os céus não estão abertos sobre o Brasil ainda. Ai, me desculpe, meus irmãos. Os céus não estão abertos sobre o Brasil ainda, porque a injustiça está operando em nossa terra. Às vezes você vai ministrar em determinados lugares e acha o céu fechado. A unção que Deus te confiou não flui porque você não está praticando a justiça, ou porque a unção que você tem é muito fraca ainda para quebrar a injustiça daquele lugar.
Entende? Aqui nós já entramos numa área de operação de unção, e unção permanente ou não. Porque foi no dia 14 de abril que a unção que estava sobre Moisés quebrou a injustiça do Egito, e o povo foi liberto, e o céu se abriu, e a libertação aconteceu. A passagem aconteceu, o mar se abriu. Obrigado, Jesus. Sem a prática da justiça, as coisas não abrem. Às vezes você está achando o céu fechado, porque falta você cumprir a justiça. Então todos os dias o próprio Espírito Santo vai lhe dar a oportunidade de praticar a justiça, de aumentar o nível de unção sobre a sua vida. Como que ele faz isso? Colocando pessoas injustas do seu lado. Essas pessoas injustas vão te provocar a ira, a contenda, justamente para você ter a oportunidade de praticar a justiça. O que é praticar a justiça? Alguém que te fez mal, você corresponder com o bem. Alguém que tirou a sua comida, você agora dá para ele de comer e de beber. Isso é praticar a justiça. Então todas as vezes que alguém vem para tentar tirar do sério durante o cotidiano do seu dia, é o próprio Espírito te dando a oportunidade de praticar a justiça, de passar de um nível baixo para um nível maior. Obrigado, Jesus. Comece a ficar mais atento ao mundo espiritual. Então toda vez que você pratica a justiça no seu dia a dia, o céu se abre para você. Quando Abraão praticou a justiça, devolvendo tudo para Melquisedeque, o rei de justiça, o rei de Salém, o rei de paz, aí o decreto de vitória veio sobre Abraão. O céu só se abre depois da prática da justiça. Obrigado, Jesus. Então, eu quero falar algo para você aqui. Meu Deus. Algumas etapas para alcançar a unção permanente sobre a sua vida. Esse processo vai mesclar com todo o conhecimento que você já tem a respeito do reino de Deus. E dependendo do nível que você estiver, você vai alcançar o terceiro nível, que é o peitoral, o éfode, no peito do sumo sacerdote. No terceiro nível já é unção permanente. Então esse terceiro nível, que são as 12 pedras, 12 é o número do governo, 12 em fileira de 3, fala exatamente de como o exército de Jesus vai estar organizado em fileira de 3, no grande dia final chamado Armagedon. E o governo de Deus vai restabelecer por todo o cosmos. Por quê? Porque quando o diabo estava governando aqui na terra, porque a palavra Querur Mishra, ou seja, querubim ungido, quer dizer, Mishra quer dizer governo estendido. A palavra ungido ali é traduzida como governo estendido. Então o homem se torna um homem ungido quando ele atinge o terceiro nível. Então o terceiro nível é o nível de governo estendido. Governo na onde? Na terra. Poder sobre terras. Poder sobre os 4 elementos da terra. Esses 4 elementos da terra que foram confiados para Adão. Porque Adão foi criado no 4º nível de relacionamento com Deus, debaixo das 4 hierarquias celestiais, dentro dele de uma forma só. Adão
tinha todas as essências das 4 hierarquias dos anjos dentro dele. Nós já vamos entrar nisso, que é o nível chamado prodígio. Obrigado, Jesus. Então, manerpe flosse menecaia. Merpe oshurpe pepano clabanagas rebebios. Esse nível governo, já é unção permanente. Porém, a unção permanente só é executada depois da justiça. Então, antes da justiça, você já opera sinais. Você já ministra e as pessoas caem, você já libera a unção do Espírito Santo. Só que isso é muito raso sobre a sua vida ainda, porque você ainda não guarda a sua língua dentro da boca, você ainda não pratica a justiça e por muitas outras coisas que nós vamos falar aqui nesse exato momento. Essa transição do segundo nível para o terceiro, o poder de governar na terra, uma unção que influencia até os elementos físicos. Isso é algo grandioso demais. Então vamos lá, Mateus 3,15. O primeiro passo é praticar toda justiça para alcançar a unção permanente. Nós falamos disso. Mateus 3,16. O céu se abre. Então, para alcançar a unção permanente na sua vida, o céu tem que estar aberto, para o Espírito fluir na sua vida de forma mais clara e mais limpa e mais nítida. Porque sem o céu aberto em dimensão grande, você não consegue ter força para caminhar em um relacionamento tão profundo com Deus. Mateus 3,16 diz que o Espírito veio sobre ele. Ou seja, a unção não está mais dentro nele, agora está sobre ele, em forma de demonstração e poder. Isso é algo que acontece na unção permanente. Por que o Espírito vai vir sobre ele? Porque na unção permanente o Espírito vai permanecer sobre ele. O Espírito vinha sobre Sansão em determinadas ocasiões e ele ficava forte, fazia um estrago. A unção permanente faz o Espírito fluir sobre nós 24 horas por dia. Então é como se fosse um Sansão forte 24 horas. Poder de destruição em massa muito grande. Tudo que você fala é derivado debaixo de uma unção poderosa. Tudo que você pensa, a unção atrai. Tudo que você gera acontece. Você não precisa mais de invocar a presença de Deus para as coisas fluírem, não. Você já está conectado diariamente. Obrigado, Jesus. Em Mateus 3,17, Jesus ouviu a voz, ou melhor, veio a voz de Deus. Esse é meu filho amado. Então, a quarta etapa é a voz. Vamos recapitular. Primeira etapa, praticar toda a justiça. Segunda etapa, céus abertos. Terceira, o Espírito sobre. Estamos tratando de unção permanente. Quarta, a voz. Você tem que aprender a se relacionar com a voz do Espírito Santo. Se você quer atingir a unção permanente, eu posso falar algo. É impossível alguém ser ungido permanentemente se não conhece a voz do Espírito Santo. Se você ainda pensa assim, não, Deus se calou para mim. Se você ainda vive isso, quer dizer que você ainda está muito longe da unção permanente. Porque esse Deus se calar é para quem vive em níveis baixíssimos. Para quem vive um relacionamento profundo. Até no período onde a voz profética se cala, ele continua ouvindo a voz do Espírito Santo e a voz de Deus 24 horas por dia, a todo um instante. Se você pergunta, ele te responde. Você se relaciona com a voz dele. A maioria das pessoas não tem isso. Em Mateus 4:1, Jesus obedece à voz do Espírito Santo. Que nós já estamos
Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta etapa para a unção permanente chegar. Agora você já se relaciona com a voz. Então você vai passar a obedecer a voz. Você já reconhece. Agora você vai obedecer àquela voz. A grande chave da unção, Benihim diz, muitos homens de Deus dizem, está na obediência. Não adianta você orar muito, você falar muito, sendo que você não é obediente à voz do Espírito Santo. Eu passei 2 dias sem orar. E o Espírito Santo falou, não fala nada. Quando eu ia orar, ele me falava, shh. Eu passei 2 dias ouvindo a voz dele e obedecendo. Quando eu fui ministrar, a unção foi tangível. Eu disse, poxa, eu passei 2 dias sem orar. Sim, a chave não está em ficar falando picuinha com Deus, não. Está em obedecer à voz dele. Ele diz, levanta, e você se levanta. No culto ele fala, para tudo e me louva. Você para tudo e louva. Você está atraindo a unção. Isso já entra numa área que talvez o Espírito vai permitir nós falarmos futuramente sobre operar na unção. No caso é liberar o avivamento para os outros. Aqui nós estamos tratando de um avivamento pessoal ainda. Obrigado, Jesus. É impossível você ministrar um avivamento para terceiros, sendo que você não vive o avivamento pessoal para você. Então, Mateus 4:1, obedecer à voz do Espírito. Mateus 4:2, Jesus se isolou 40 dias e 40 noites no deserto. Isolamento. O Espírito vai te convidar para o isolamento, para passar horas trancado dentro de um quarto, para não sair de casa, para não ver filme, para se retrair. O isolamento tem que vir antes da unção permanente. O Espírito vai te levar a um período intenso e profundo de isolamento. Isso é inquestionável. Estou dizendo de passar um dia inteiro, 2 dias inteiros, uma semana inteira trancafiado, sem conversar direito com as pessoas, sendo tratado, moldado. Isso é necessário, é misto. Antes que a unção permanente venha, antes de Jesus começar a curar, a libertar, a ministrar, ele teve que passar por isso. Por que você não? Porque você está achando que uma simples transferência. Não seja tolo. Porque você está achando que alguém vai impor as mãos sobre você, você vai continuar assistindo sua Netflix? Marme pioflúcia. Amado, se tiver alguém me ouvindo até esse exato, se tiver, comenta aqui, por favor, que eu quero orar pela tua vida, que você foi bênção. Estamos em 1h23 praticamente. Obrigado, Jesus. A 7ª etapa para alcançar a unção permanente é a tentação. Se possível, volte o áudio, anote essas coisas. Se você quer viver um relacionamento profundo com Deus. Na 7ª e última etapa, você vai ser tentado. Eu não digo tentado de olhar para a mulher na rua, ser tentado de... Não, eu estou falando que a pior e mais profunda, mais intrínseca tentação da sua vida. Você vai passar por ela. E se você não segurar as pontas, a sua própria sede de se relacionar com Deus vai te fazer cair. Porque antes da unção permanente, a tentação vem. O diabo vai te oferecer reinos inteiros. Talvez você está pensando, não, está amarrado, eu estou firme. Não. Não se engane, não. O diabo vai enfiar a mão, presta atenção. Estou falando de forma figurativa para você entender. Dentro do seu coração. Vai tirar os sentimentos mais íntimos seus. Ele vai trazer à tona os desejos mais obscuros da sua alma.
as vontades mais intrínsecas que você tem segurado. Ele vai colocar tudo diante de você como um prato muito saboroso. Ele vai te oferecer aquilo. Eu passei por isso. Eu venci porque o Espírito me ajudou e muito. Essa tentação é tão grande que ela vai gerar uma decisão em você. De nunca mais voltar a olhar e a pensar sobre aquilo de novo. Você vai vencer. Então você vai estar pronto para viver um outro nível. E a unção permanente vai poder repousar em você depois desse processo. Isso pode durar 10 anos. Desde praticar a justiça até esse dia dessa tentação. Essa tentação pode durar meses. Pode durar semanas. Pode durar anos. Você resistindo àquilo e fica batendo na sua porta. Enquanto você não vencer, definitivamente a unção não pode vir sobre a sua vida. Obrigado, Jesus. Para fecharmos aqui. Obrigado, Pai. Voltando para Atos, capítulo 5. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. O terceiro nível é o nível de governo de unção permanente. Eu não vou ter tempo para... O Espírito Santo já está me fazendo querer encerrar aqui para falar sobre isso, mas literalmente nesse nível você tem poder de liberar decretos de justiça, porque você já praticou a justiça e já entrou na justiça em um nível anterior. Entende? Então aqui você pode dar decretos de justiça sobre o céu de uma cidade. Onde você pisa, a justiça tem que quebrar a injustiça. O governo, você passa a ser um gerente do mundo espiritual. Aqui uma delegação maior sobre anjos, ministradores, territoriais vem sobre a sua vida. Obrigado, Jesus. Aqui você está pronto para andar de estados, de países, sem sofrer danos de retaliações. Enfrentando a fúria dos dominadores, dos vigilantes mais tenebrosos, sem sofrer dano algum, como está escrito em Lucas 10. Aqui a batalha espiritual toma outro rumo. Obrigado, Jesus. Aqui você tem poder de determinar se uma terra vai frutificar ou não, fisicamente. Aqui você tem o governo dos céus ao seu dispor. Eu vou soltar algo aqui. Talvez você não vai entender, e muito provável que não. Mas só para te fazer pensar. Você tem o governo de anjos. Mas não de qualquer anjos. Aqui no terceiro nível. Os 4 comandantes de 4 hierarquias de anjos. Desculpe, de 4 pavilhões de anjos ficam ao seu dispor.
Elias tinha isso ao seu favor. Meu Deus. E foi transferido para Eliseu. Exércitos inteiros. Obrigado, Jesus. Vamos nos preparar para entrar para o quarto nível. Preciso que você feche os seus olhos e ore comigo, por favor. Vamos, ore. Mari que é pior, chame de carne, flores. Marabador, pepe cor, pepe carne, bebê, pepe cor, memeriche, pepe cor. Nele pialor, penor, que flá, semente, ou flor, pepe cante, nerrar, pepe cor, pepe flá. Nesse quarto nível aqui, meus queridos, nós entramos na área chamada prodígio. O homem que se relaciona com Deus nesse nível começa a usufruir de prodígios. Eu vou somente pincelar aqui e, se o Espírito permitir, nós gravamos um áudio detalhado sobre prodígios, que o assunto é muito amplo e gastaríamos mais 1h30 para falar só sobre isso. Obrigado, Jesus. Prodígio é um presságio. Presságio é uma evidência do mundo futuro acontecendo no mundo presente. Ou seja, algo que somente aconteceria no céu. Você executa aquilo aqui na terra estando vivo ainda. Prodígio é o corpo de glória se manifestar em frações aqui na terra antes de Jesus voltar. Prodígio é caminhar entre os homens como se fosse um anjo. Moisés alcançou frações disso e desceu do monte com seu rosto brilhando. Prodígio. Ele conseguiu frações do seu corpo de glória, do seu corpo glorificado, aqui na terra, entre os homens. Você consegue compreender isso? Havia um pregador chamado Evan Roberts, se eu não me engano. A história diz que quando ele pregava, o rosto dele brilhava fisicamente. Níveis profundos de relacionamento com Deus. Homens que, debaixo da unção, chegaram a levitar, a literalmente voar, vivendo na terra como anjos, a ponto das leis da física não exercerem poder mais sobre o corpo deles. Um exemplo de prodígio era o que Elias vivia. Elias era arrebatado corporalmente várias vezes. Ele desaparecia aqui e aparecia ali em outro lugar. Prodígio, quebrando as leis normais. Nível profundo de relacionamento com Deus dá para o homem essa autoridade. No quarto nível. Porque o quarto nível da roupa do sumo sacerdote era uma mitra, uma coroa escrita santidade ao Senhor em uma lâmina de ouro. Essa mitra tinha 4 cores: azul, celeste, púrpura, linho fino e carmesim. Esse aqui é o nível mais profundo que o homem pode chegar com Deus. Essa coroa em hebraico é Nézer. Nézer é a mesma palavra que é derivada Nazir, de Nazireu. Nesse nível o homem se transforma em um nazireu, a ponto de não poder tocar em coisa morta mais, ou seja, se relacionar com qualquer pessoa. Ele vive uma vida escondida nos desertos e nas cavernas. Nesse nível aqui, ele não pode mais beber vinho, ou seja, alegria. Ele não se alegra mais com nada.
exatamente nada das coisas desse mundo. Ele não pode mais cortar os seus cabelos, porque a palavra nézer também quer dizer mechas não podadas, ou seja, a coroa, a trança, o cabelo grande do nazireu simbolizava a coroa, o quarto nível de relacionamento, ou seja, ele não poderia abandonar mais uma vida tão impetuosa e de relacionamento tão intenso com Deus. E eu posso te falar algo, meu querido, nós podemos alcançar lá. A questão é que começar a se relacionar com Deus é muito fácil. Nós falamos sobre duração, um sacrifício durável. Mas a questão é continuar se relacionando, é permanecer. A manutenção desse carro é que nós vamos ver como é que o preço fica. Obrigado, Jesus. Quanto maior a potência de um veículo, mais ele vai beber. Então você tem que estar disposto a pagar um preço alto para manter aquele carro funcionando. Assim é um alto nível de relacionamento com Deus. A questão não é começar, é permanecer. O preço é alto. Jesus vivia nesse nível aqui. Jesus, ele desceu do monte e debaixo da unção do quarto nível, porque ele desceu na quarta vigília. Ele caminhou sobre as águas. Prodígio. As leis da física não influenciaram mais ele. Jesus desaparecia aqui, a multidão apertando ele ficava invisível e passava no meio de todo mundo. Literalmente é isso que o texto diz. Jesus se ocultando. Passou no meio de todo mundo que estava querendo. Todo mundo pensou, onde é que está ele? Ele passou no meio de todo mundo e ninguém viu. Prodígio. Filipe foi arrebatado aqui e apareceu em outro lugar. Prodígio. Obrigado, Jesus. Estevão, o rosto dele brilha como o rosto de um anjo. Prodígio. Nesse nível aqui, meus queridos irmãos, nós começamos a literalmente descobrir quem nós somos de verdade e que poder nós temos. E eu posso te falar algo. Tem homens que nos nossos dias vão chegar lá. Eu tenho certeza disso. E mais que essa certeza, eu tenho uma convicção. Eu vou ser um deles. Nem que seja a última coisa que eu faço na minha vida. E você também tem que querer ser. Tem que querer viver altos níveis de relacionamento com Deus. Obrigado, Jesus. Amados, Deus abençoe vocês de forma grandiosa. Foi quase 2 horas de áudio. Deus abençoe vocês de forma grandiosa e no precioso nome de Jesus. Se você está ouvindo isso tudo, literalmente eu não creio que as pessoas vão escutar isso tudo. Esses áudios não são para ser divulgados para alcançar muitas visualizações. Isso é para você, meu querido, e para alguém que você conheça, que queira se relacionar de forma mais profunda com o nosso Pai. E nós vamos viver e nós vamos alcançar esse relacionamento em o precioso nome de Jesus. Espero que o Espírito tenha me permitido ser útil na sua vida
E muito obrigado por ser inscrito aqui no nosso canal, por nos acompanhar. Vamos continuar vivendo esse grande avivamento em o nome de Jesus.